Temos o Naruto Uzumaki, com a bandana dele na testa. Da cama de papelão, temos aqui Erex em primeiro lugar, Glenda em terceiro e Ginga, que no caso é o Heitor, em segundo lugar. Peguei o celular agora, minha gente, olha. Ó. Hey, hi. Thanks for that clips, dude. Yeah, thanks. Good. See ya. Oi, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Boa madrugada, começo de madrugada aí, pessoal do Brasil. Estou super bem, agora super animada hoje. Galera, como que vocês estão? Que é isso? Ah, eu tô vendo os dois. Aqui, ó. Comprei um binóculo. Foi certinho. A gente já pode ter contato. Aqui, observando o movimento. Ah, entendi. Uhum. Vai ser bem, então que é só assim mesmo. Abismada. Agora tem que usar até coleira. Põe a coleira, colete. Colete, Boné. capacete. Bota a marca não. Vou me patrocinando, eu vou mostrar. Minha gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aulas aqui com a Raíssa, você sabe que é calor, né? Óbvio. Calor, tipo, da cidade de vocês, São Paulo, Rio de Janeiro, cidade, né? Aqui é outro patamar, tá? Outro calorzinho. Sai da minha bota, as minhas